Imagine que depois de orar, você sente algo dentro de você tão claro quanto a própria luz do dia. É uma orientação firme, direta, que toca sua consciência como se tivesse sido escrita no centro da sua alma. Você sabe que é Deus. Não há dúvida, não há confusão. É como se o céu tivesse falado com você de forma pessoal e inquestionável. Essa certeza traz paz, traz direção, traz convicção. Mas então, horas depois, surge outra voz. Uma voz que soa tão santa quanto a primeira. Uma voz que parece ter autoridade espiritual. Uma voz que usa as palavras certas, o tom certo, o brilho certo. Uma voz que até carrega o nome de Deus. Mas ela diz algo diferente, algo contrário. Algo que mexe com o que você tinha entendido no princípio. E de repente aquela segurança que você tinha começa a balançar. A paz dá lugar a uma inquietação suave. A clareza vira dúvida. A convicção vira hesitação. Você se pergunta, como duas coisas tão parecidas podem apontar para direções tão diferentes? Como distinguir entre uma instrução divina e uma distração espiritual? Como saber se a voz que chega é de fato de Deus ou apenas parece ser? A confusão não nasce do caos, mas da semelhança, do quase igual, do quase santo. Essa sensação de ser puxado para duas direções espirituais ao mesmo tempo é mais comum do que se imagina. Há momentos em que a alma parece dividida entre o que ouviu de Deus e o que outra voz tenta adicionar depois. Essa tensão interna revela um dos maiores desafios da vida espiritual, quando a mentira se veste de verdade, quando o engano fala a língua da fé, quando o falso se apresenta com o brilho do sagrado. E é exatamente esse cenário que nos leva a uma das histórias mais perturbadoras de toda a Bíblia. Um profeta que ouviu a voz de Deus de forma direta, clara e incontestável. Um homem que sabia o que devia fazer, sabia o que devia evitar, sabia o caminho que deveria seguir. Mas, no meio da sua jornada, surge alguém dizendo ter recebido uma nova ordem divina. Uma atualização espiritual, uma revelação diferente. Esse homem não era um ímpio, não era rebelde, não era descuidado. Ele não caiu porque duvidou de Deus. Ele caiu porque acreditou demais numa voz que parecia vir de Deus. E o mais assustador é que a Bíblia não suaviza a história. Ela mostra, sem rodeios, o peso mortal de obedecer uma voz que contradiz aquilo que Deus já tinha dito antes. O profeta anônimo de 1 Reis 13 não tropeçou na tentação comum, nem caiu na fraqueza moral. Ele caiu porque alguém se aproximou dele com linguagem espiritual, com autoridade religiosa, com discurso convincente. Ele caiu porque a aparente santidade mascarou o engano. E essa queda revela um dos segredos mais sombrios da Escritura. Nem toda voz que parece divina vem de Deus. E agora, diante dessa história, surge uma pergunta que atravessa séculos e chega até nós como um alerta silencioso. Quando duas vozes disputam o seu coração, qual delas você está seguindo? O homem de Deus sem nome, o mistério da identidade oculta. A Bíblia é cuidadosa com nomes. Ela registra genealogias inteiras, menciona personagens aparentemente irrelevantes, preserva identidades de gente que aparece uma única vez na história. Mas em 1 Reis 13, algo diferente acontece. Surge um profeta extraordinário, um homem enviado diretamente por Deus, alguém que realiza um dos atos mais poderosos da sua geração, e não sabemos seu nome. Não há origem, não há família, não há título além de o homem de Deus. É como se a Escritura tivesse apagado sua biografia de propósito, e isso não é acidental. Quando a Bíblia omite um nome, ela está escondendo algo para revelar outra coisa. Ela desloca o foco da figura para a mensagem. O anonimato aqui não é falha, mas intenção.
A ausência do nome coloca esse profeta numa categoria diferente. Ele não representa apenas um homem, representa todos nós. Qualquer pessoa que já recebeu uma instrução clara de Deus, qualquer pessoa que já caminhou com fé, que já enfrentou oposição, que já obedeceu quando ninguém mais obedecia. O anonimato faz com que esse profeta não seja apenas personagem, mas símbolo. Símbolo de fidelidade, símbolo de coragem, símbolo de alguém que faz o que Deus pede, mesmo quando isso o coloca diante de reis hostis. Símbolo de alguém que não negocia, que não suaviza, que não desvia. Ele aparece como um tapa na história, cumprindo sua missão com autoridade, quebrando o altar diante do rei Jeroboão, declarando a sentença que Deus lhe entregou. Nenhuma hesitação, nenhum medo, nenhum erro. Até aqui, ele é o retrato do profeta perfeito. Mas essa perfeição aprofundada pelo anonimato cria outro efeito. Ela aumenta o impacto da tragédia. Quando alguém comum cai, é triste. Quando um grande nome cai, é chocante. Mas quando um homem obediente, fiel, usado por Deus de maneira tão clara, tropeça numa mentira espiritual, isso causa um abalo. E talvez seja esse o propósito do anonimato. A queda dele não está condicionada ao seu currículo, porque não sabemos nada sobre seu currículo. O texto não quer que pensemos nele como Elias, Eliseu ou Isaías. Quer que pensemos nele como qualquer pessoa que recebe uma palavra direta de Deus e depois enfrenta uma segunda voz, supostamente espiritual, dizendo algo diferente. O fato de seu nome não aparecer também aponta para outra dimensão, a proteção histórica. Quando Deus esconde identidades, ele pode estar protegendo famílias, evitando perseguições posteriores, preservando linhagens, ou pode estar protegendo o próprio profeta. Seu erro não virou o centro da sua história. Sua obediência virou. Seu nome não foi registrado para que sua queda não definisse quem ele era. O anonimato também revela uma mensagem universal. Nada nele nos distancia. Não há características que nos afastem. Ele não é descrito como alguém de uma tribo específica, de uma região específica, de uma reputação específica. Ele é simplesmente um homem de Deus. Isso nos obriga a nos enxergar nele, nos força a considerar a possibilidade de que o mesmo perigo que o alcançou pode alcançar qualquer um. E há ainda o simbolismo mais profundo. Às vezes a identidade não importa tanto quanto a obediência. Às vezes o nome não é o que define o propósito. Às vezes Deus usa pessoas anônimas para cumprir tarefas gigantescas e registra não quem elas eram, mas o que fizeram. Esse profeta não tem nome porque sua história não é sobre fama espiritual, mas sobre discernimento espiritual. Ele nos alerta que não importa quão ungido alguém seja, quão usado por Deus tenha sido, quão claro tenha sido seu chamado, ainda assim é possível cair se a vigilância for abandonada por um momento. O que torna esse homem fascinante não é sua ausência de identidade, mas a força de seu papel. Ele surge na narrativa como um raio, brilha, derruba o altar, confronta o rei, obedece a Deus com precisão e depois desaparece de forma trágica, deixando uma marca profunda na história, uma marca que não carrega nome para que carregue peso. O mistério da identidade oculta não enfraquece a narrativa, pelo contrário, a amplifica. Ele se torna o espelho de todo seguidor de Deus, lembrando que a obediência é uma jornada que não termina quando a missão externa é cumprida, mas quando a vigilância interna permanece firme até o fim. A missão perfeita, o único profeta que obedeceu sem questionar. Quando observamos a história bíblica, percebemos que quase todos os profetas tiveram momentos de hesitação. Moisés questionou sua própria capacidade, Jeremias temeu sua juventude, Jonas fugiu do chamado, Gideão pediu sinais repetidos.
Até Isaías, ao ver a glória de Deus, confessou o próprio pecado antes de se colocar à disposição. Mas o profeta de 1 Reis 13 não entra nessa categoria. Ele surge na narrativa já em plena obediência, já no meio da missão, já com o coração alinhado ao comando divino. Ele não discute, não pergunta, não negocia. Ele simplesmente vai. Isso faz dele um personagem raro. Um homem que inicia sua história com a postura que todos os profetas buscam alcançar: obediência imediata. Ele aparece diante do rei Jeroboão com coragem incomum. Não há preparação relatada, não há medo registrado, não há conflito interior mencionado. Ele está tão seguro da palavra de Deus que enfrenta um altar idólatra diante de um governante violento e rebelde. O rei estende a mão para prendê-lo, mas esse profeta não recua. Ele não muda o discurso. Ele não tenta suavizar a mensagem. Ele fala o que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, no momento que Deus determinou. E Deus o confirma. O altar se parte ao meio, as cinzas se espalham. A mão do rei seca instantaneamente. O milagre acontece diante de todos. Tudo o que esse profeta faz até aqui reflete obediência pura. Não há vaidade, não há medo, não há excesso. Ele cumpre a missão com precisão tão grande que parece impossível que esse mesmo homem fosse cair por algo aparentemente tão simples como aceitar uma refeição ou ouvir um anjo com outra instrução. Mas é justamente esse contraste que torna sua história tão poderosa. Sua missão não tinha apenas uma parte externa, confrontar o rei, mas também uma interna: não comer, não beber, não retornar pelo mesmo caminho. 3 ordens diretas, claras, inegociáveis. 3 instruções espirituais que complementavam a missão física. Era como se Deus estivesse dizendo: não basta entregar a mensagem, também é preciso guardar o coração. E esse é o ponto onde a maioria falha. Muitos conseguem cumprir a missão pública, mas tropeçam na missão silenciosa. Muitos têm força para enfrentar reis, mas não têm a mesma força para enfrentar suas próprias necessidades internas. Muitos permanecem firmes diante do inimigo declarado, mas cedem diante de alguém que usa palavras de paz, religiosidade e aparente santidade. Esse profeta obedeceu à ordem de Deus até o detalhe. Recusou a oferta do rei, mesmo sendo uma oferta politicamente vantajosa. Ele não se vendeu, não se deixou seduzir, não negociou princípios. Quando Jeroboão tentou recompensá-lo, ele afirmou com firmeza que nem metade da casa do rei o faria quebrar a ordem divina. Até esse momento, ele está no auge da fidelidade. E é isso que torna sua queda tão dolorosa, porque sua missão estava sendo cumprida com perfeição absoluta. Não havia falha na execução, não havia falha no discernimento da primeira ordem, não havia falha na coragem diante do rei. Sua falha estava do lado onde ele menos esperava, outra voz espiritual que parecia vir de Deus, mas contradizia a voz original. Esse homem se torna símbolo de algo profundo. A obediência verdadeira não é apenas começar bem, mas permanecer atento até o fim. O momento mais perigoso não é o início da missão, mas o período após a vitória. Quando o altar caiu e a mão do rei secou, o profeta estava espiritualmente forte. Mas quando saiu do ambiente de batalha e entrou no ambiente de aparente descanso, sua vulnerabilidade emergiu. E essa é a lição escondida na missão perfeita. A fidelidade não é testada apenas na guerra, mas no caminho de volta. Não é testada diante dos inimigos declarados, mas diante dos amigos que não deveriam influenciar. Não é provada quando Deus fala alto, mas quando outra voz aparece com aparência de verdade. O profeta anônimo cumpriu a parte mais difícil da missão, mas tropeçou na parte invisível. E isso nos mostra que, para Deus, obediência tem o mesmo peso no público e no secreto.
Não basta realizar grandes atos se pequenas concessões internas abrirem portas silenciosas. A missão perfeita dele termina com uma pergunta que ecoa até hoje. Depois de obedecer ao que Deus pediu, você permanece atento às vozes que surgem depois? A virada sombria. O profeta velho. Quem ele era realmente? Entre todos os personagens que surgem nas Escrituras, poucos são tão enigmáticos quanto o profeta velho de Betel. Ele aparece sem aviso, sem contexto, sem introdução. Não conhecemos sua trajetória, não sabemos sua reputação, não entendemos seu estado espiritual. Só sabemos que ele morava na mesma cidade onde Jeroboão havia estabelecido um centro de idolatria. E é justamente essa proximidade com um ambiente corrompido que faz sua figura se tornar ainda mais misteriosa. Quem era ele? Que tipo de profeta vive em Betel durante um período de apostasia tão profunda? Alguns estudiosos sugerem que ele era um profeta aposentado, alguém que já tinha sido usado por Deus no passado, mas que tinha se acomodado. Outros acreditam que ele estava espiritualmente apagado, mantendo apenas a aparência do chamado. Há ainda quem diga que ele tinha sido descartado por causa de decisões erradas e agora vivia em silêncio, longe da voz de Deus. Existe também a hipótese de que ele estava ressentido, obscurecido pela glória passada, desejando voltar a sentir relevância espiritual. O texto bíblico não afirma explicitamente nenhuma dessas teorias, mas nos dá pistas. Ele vivia numa cidade que se tornou símbolo de desobediência religiosa. Betel, que antes havia sido lugar de encontros sobrenaturais, agora servia de palco para um culto falso. O altar erguido por Jeroboão representava uma ruptura com o culto verdadeiro. E esse profeta velho vivia ali, silencioso, não confrontava o rei, não denunciava a idolatria, não profetizava contra o altar. Quando o profeta jovem chegou trazendo a palavra de Deus, o profeta velho não estava lá, não participou da missão, não foi instrumento de Deus naquele momento decisivo. Isso revela algo importante. Ele testemunhou a queda espiritual de sua cidade e não reagiu. A ausência do profeta de Betel durante o confronto entre o homem de Deus e Jeroboão pode indicar que ele deixou de ocupar o lugar que deveria. Talvez estivesse cansado, talvez estivesse desencorajado, talvez estivesse acostumado demais à transgressão ao seu redor. Ou talvez tivesse perdido a sensibilidade ao ponto de não conseguir mais ouvir Deus como antes. E então surge o ponto mais perturbador. Ele mente usando o nome de Deus. Ele afirma ter recebido uma revelação divina que contradizia a ordem original do profeta jovem. E isso não é feito por acidente. O texto afirma claramente: ele o enganou. Essa frase pesa como chumbo. Não há suavização, não há desculpas. A Bíblia não o retrata como alguém confuso, mas como alguém que escolheu mentir. Mas por que ele faria isso? Aqui entram as interpretações mais profundas. Uma delas sugere inveja espiritual. O profeta mais jovem fez aquilo que ele não fazia há anos. Falou com autoridade, com poder, com clareza divina. Talvez o profeta velho tenha sentido o peso de sua própria omissão quando viu o outro cumprir o que ele já não cumpria mais. Outra interpretação aponta para a carência. Talvez ele desejasse relevância. Queria ser novamente reconhecido como alguém que ouvia Deus. Ao afirmar ter recebido uma nova revelação, ele recuperava por alguns instantes sua importância perdida. Há ainda outra possibilidade. Ele queria provar para si mesmo que ainda era capaz de exercer influência espiritual sobre alguém que estava claramente alinhado com Deus. E talvez, no fundo, ele não esperava que o profeta jovem obedecesse. Talvez fosse apenas um teste,
uma maneira de medir a firmeza de alguém que estava andando diretamente sob o comando do céu. Mas quando viu que sua mentira foi aceita, percebeu o peso do que tinha feito. O mais chocante é que Deus o usa depois para trazer o juízo. O mesmo profeta que mentiu agora fala a verdade. A palavra de condenação que ele entrega não é sua, é de Deus. Isso mostra que Deus pode usar até um instrumento quebrado para revelar seu juízo. E também revela que a mentira do profeta velho não nasceu de possessão ou maldade demoníaca, mas de decadência espiritual. Ele se torna um aviso silencioso sobre o perigo da estagnação, da acomodação, da velhice espiritual que não produz mais vida. A tragédia dele não está apenas na mentira que contou, mas na vida que deixou de viver. Ele representa o profeta que já ouviu Deus, mas se acostumou ao silêncio, que já foi usado, mas se afastou da sensibilidade, que já foi instrumento poderoso, mas permitiu que o tempo apagasse sua vigilância. É nesse cenário, cheio de sombras e lacunas, que a vida do profeta jovem é enredada. A virada sombria dessa narrativa não está apenas na mentira, mas na alma do homem que a contou. O engano religioso, a voz que parece santa, mas não é. Entre todas as estratégias espirituais que aparecem na Bíblia, poucas são tão sutis e tão perigosas quanto o engano que veste aparência de santidade. O profeta velho não se aproxima do homem de Deus com hostilidade, não surge como inimigo, não o ameaça, não oferece algo pecaminoso. Ele surge com o que parece ser uma atualização divina, uma segunda revelação. Uma palavra que, à primeira vista, possui brilho espiritual, linguagem sagrada e tom celestial. E é assim que o engano religioso opera. Ele não chega com trevas explícitas. Ele não chega como algo visivelmente errado. Ele chega com o perfume do sagrado. Ele chega dizendo, eu também sou profeta como você. Ele chega afirmando que um anjo trouxe a mensagem. Ele chega revestido de autoridade espiritual, linguagem espiritual e intenção espiritual. É por isso que tanta gente cai, porque o engano religioso nunca parece engano quando chega. Ele parece verdade. A Bíblia sempre alertou sobre isso. Em Mateus 24:24, Jesus afirma que surgiriam sinais e vozes capazes de enganar até os escolhidos, se possível fosse. Não porque essas vozes viriam com aparência de maldade, mas porque viriam com aparência de luz. O mesmo apóstolo Paulo escreveu que Satanás se disfarça como anjo de luz, não como anjo de trevas. Ele não conquista através do choque, mas através da semelhança. O profeta velho representa exatamente essa categoria de engano. Ele não mentiu como alguém que deseja destruir. Ele mentiu como alguém que se apresenta santo. Sua voz parecia confiável. Ele usou a ferramenta mais poderosa do engano espiritual, legitimidade aparente. Ele não disse, eu acho. Ele não disse, talvez Deus tenha dito. Ele afirmou, um anjo me falou da parte do Senhor. A mentira ganhou força porque foi embalada em linguagem celestial. Aqui está o ponto onde muitos tropeçam. Confundir a aparência da fonte com a autenticidade da palavra. Só porque alguém usa o nome de Deus, isso não significa que Deus está falando. Só porque alguém tem história espiritual, isso não significa que está alinhado com o céu naquele momento. Só porque alguém tem idade, experiência ou título, isso não significa que a revelação dele vale mais do que aquilo que Deus disse a você diretamente. O perigo do engano religioso é que ele opera através de pessoas que deveriam ser confiáveis. Não são ímpios, não são inimigos declarados, não são perseguidores da fé. São pessoas que usam linguagem de fé, mas não vivem a verdade da fé. São vozes que falam como se fossem luz, mas não estão conectadas à luz. São instrutores calmos, gentis, experientes, mas distantes da obediência. O profeta velho não enganou o jovem através de uma heresia óbvia.
Ele não ofereceu idolatria, não chamou para o pecado, não promoveu rebeldia. A mentira dele foi sofisticada. Sugeriu uma exceção à ordem de Deus. É assim que o engano mais perigoso funciona. Ele não confronta a palavra original, ele a suaviza, ele a atualiza, ele a complementa, ele a flexibiliza, ele a interpreta. É por isso que tanta gente perde o rumo espiritual. O engano religioso raramente diz, deixe de obedecer a Deus. Em vez disso, ele diz, você pode obedecer de outro jeito, você pode adaptar, você pode confiar em mim, porque eu também ouvi Deus. É a sutileza do quase certo que derruba mais pessoas do que o erro explícito. O profeta jovem cai porque acredita que uma revelação nova pode anular uma instrução antiga. E aqui está uma das verdades mais profundas da história. Deus não contradiz a si mesmo. O que ele falou no início permanece válido até o fim. A nova voz que contradiz a antiga nunca será dele. O engano religioso se infiltra quando alguém dá mais peso à segunda opinião espiritual do que à primeira ordem divina. Se o profeta jovem tivesse voltado ao silêncio, teria percebido que Deus não muda planos tão rapidamente. Se ele tivesse retornado ao que Deus lhe disse no começo, teria evitado o fim trágico. Mas ele se apoiou mais na experiência do profeta velho do que na instrução do próprio Deus. O engano religioso não destrói porque é forte, mas porque é convincente. Ele conquista não pela escuridão, mas pela imitação da luz. Ele se infiltra não pela violência, mas pela confiança. Ele derruba não pela força, mas pela familiaridade. E a história de 1 Reis 13 nos lembra de algo que ecoa como alerta. A voz mais perigosa não é a voz que te tenta a pecar. É a voz que te convence a desobedecer enquanto usa o nome de Deus. Quando Deus permite o engano, a chave mais ignorada de toda a história. Este é, talvez, o ponto mais desconfortável e mais profundo de toda a narrativa. O texto não diz que o profeta jovem foi enganado porque Deus estava distante. Não diz que Deus o abandonou. Não diz que Deus falhou em protegê-lo. Pelo contrário, a Bíblia sugere que Deus permitiu que o engano acontecesse. E isso, à primeira vista, abala a nossa lógica espiritual. Por que Deus permitiria que um profeta fiel fosse confundido? Por que ele não impediu a mentira? Por que não protegeu o seu servo de uma voz falsa que usou o nome dele? A resposta não está na crueldade divina, mas na estrutura espiritual da obediência. Deus nunca violenta a liberdade humana. Ele dá instruções claras, mas não força ninguém a segui-las. Ele revela a verdade, mas permite que outras vozes ecoem ao redor para testar a firmeza de quem ouviu sua palavra. Nem todo teste é uma prova de sofrimento. Às vezes, é uma prova de fidelidade. No caso do profeta de 1 Reis 13, Deus havia sido absolutamente direto. Não coma, não beba, não volte pelo mesmo caminho. Era simples, era objetivo, era pessoal. O profeta sabia o que tinha que fazer. Ele havia recebido a palavra sem intermediários. E justamente por isso, Deus não tinha obrigação de repetir a ordem quando surgiu outra voz tentando contradizê-la. Deus não muda o que já deixou claro. A instrução original sempre prevalece. Quando o profeta velho aparece com um discurso sedutor, dizendo ter recebido uma atualização espiritual, Deus não intervém. Não envia um anjo para corrigir. Não envia um sinal para alertar. Não repete a voz inicial. Deus permanece em silêncio, porque aquele silêncio era o teste. Não um teste de poder, mas de lealdade. Não um teste de coragem, mas de clareza. Não um teste externo, mas interno. É exatamente essa dimensão espiritual que muitos ignoram. Deus não nos treina apenas para obedecermos, mas para distinguirmos.
A maturidade espiritual não acontece quando alguém apenas cumpre ordens, mas quando reconhece o valor daquilo que Deus falou no início, mesmo quando outras vozes tentam imitar. O maior perigo não está em não ouvir Deus, mas em ouvir demais. Muitas pessoas caem não por falta de revelação, mas pelo excesso de influências. Vozes externas começam a competir com a voz interna. Conselhos, opiniões espirituais, interpretações, supostas visões, intuições alheias, tudo isso pode criar uma névoa que confunde, se a pessoa não voltar ao ponto de partida, o que Deus disse, a estranha cena do leão e do jumento, simbolismos ocultos. Poucas imagens na Bíblia são tão desconcertantes quanto a que aparece em 1 Reis 13, um leão, um jumento e o cadáver do profeta lado a lado, imóveis, como se o tempo tivesse parado. É uma cena tão fora do comum que não pode ser explicada por instinto, acaso ou coincidência. É uma cena construída por Deus, um recado silencioso, porém profundo, sobre a seriedade da obediência e o peso da desatenção espiritual. O leão mata, mas não devora. Isso já basta para revelar que ele não estava agindo por impulso animal, mas cumprindo uma ordem. Na Bíblia, o leão pode simbolizar juízo, autoridade e até a presença divina que executa uma sentença. Aqui, ele representa o limite final da desobediência. O leão faz exatamente o que veio fazer, e nada além disso. Ele não toca no jumento, não toca no corpo depois, não se move. Fica parado como guardião da mensagem. O jumento, por outro lado, simboliza simplicidade, serviço e obediência. Ele permanece vivo e intacto ao lado do leão, comportamento completamente contrário à natureza. Um animal indefeso nunca se manteria perto de um predador. Mas naquela estrada, o jumento não tem medo porque está sob o mesmo comando soberano. A mansidão permanece, a presa continua viva, a ordem divina controla o cenário inteiro. A imagem é clara. Deus não queria apenas punir, mas ensinar. O jumento permanece para mostrar que quem obedece, vive. O leão permanece para mostrar que quem abandona a ordem morre. E os dois permanecem juntos para revelar que a justiça divina é precisa, não arbitrária. Nada naquela cena é acidental. O corpo exposto no caminho mostra que a queda do profeta não era um erro privado, mas uma advertência pública. Ele não caiu por imoralidade, idolatria ou rebeldia. Ele caiu porque deixou de seguir o que Deus disse e seguiu o que outro homem afirmou em nome de Deus. A estrada se torna um púlpito silencioso, onde o céu prega a mensagem que palavras sozinhas não explicariam com tanta força. Quando o profeta velho chega, ele não tenta criar desculpas, ele não tenta espiritualizar a tragédia, ele reconhece imediatamente, é o homem de Deus que desobedeceu à palavra do Senhor. Não houve confusão, não houve mistério adicional. A cena falava por si mesma. O juízo se mostrava tão claro quanto o altar que o profeta jovem havia destruído horas antes. Esse encontro entre leão, jumento e profeta nos faz perceber que Deus, às vezes, cria imagens para fixar verdades que não podemos ignorar. Ali estavam 3 testemunhas: o leão como o juízo, o jumento como a obediência simples e o cadáver como o resultado da desatenção. Não eram apenas animais, eram símbolos vivos de uma realidade espiritual que continua válida hoje. A lição é direta. Quando Deus fala, sua ordem não muda. Quando ele dá um comando, nenhuma segunda opinião espiritual pode substituí-lo. O profeta jovem não morreu porque Deus queria puni-lo, mas porque seguiu uma voz que contradizia o que o próprio Deus já havia dito. A cena do leão e do jumento continua sendo um lembrete para toda geração. Obedecer parcialmente ainda é desobedecer. E confiar na voz errada, mesmo quando ela soa espiritual, ainda leva ao lugar errado. A estrada em que o profeta caiu
se torna um espelho para todos nós. Pergunta de forma silenciosa: quem está guiando seus passos? A palavra que Deus disse ou uma voz que apareceu depois? O anjo que mudou a ordem. Foi Satanás? Foi o anjo da morte? Foi só uma mentira? Poucos momentos da Bíblia levantam tantas perguntas quanto este. O profeta velho afirma ter sido visitado por um anjo que lhe trouxe uma ordem diferente da que Deus havia dado ao profeta jovem. Essa afirmação muda completamente o rumo da história. Mas afinal, quem era essa voz? O que realmente aconteceu ali? Foi apenas uma mentira humana? Foi uma influência espiritual maligna? Ou foi algum tipo de teste permitido pelo próprio Deus? O texto deixa espaço para reflexão, e por isso precisamos olhar para as três interpretações mais fortes com profundidade e discernimento. A primeira possibilidade é a mais simples. O profeta velho mentiu, criando a história do anjo por conta própria. A Bíblia afirma explicitamente: ele o enganou. Ele sabia que Deus não havia falado. Sabia que não havia anjo nenhum. Essa interpretação pinta o profeta velho como alguém espiritualmente decadente, tão distante da sensibilidade divina que recorreu a uma mentira religiosa para recuperar relevância. Isso explica por que Deus não pune o velho profeta imediatamente. Ele não foi um canal real. Ele foi apenas a origem humana de um engano. Nesse cenário, a tragédia nasce do coração enganoso de um homem que se acostumou ao silêncio de Deus, mas continuava usando a linguagem religiosa como se ainda estivesse cheio de autoridade espiritual. A segunda possibilidade é mais profunda e mais sombria. Um espírito enganador pode ter se aproveitado da brecha espiritual do profeta velho. A Bíblia mostra repetidas vezes que vozes espirituais podem se manifestar para confundir quando encontram portas abertas. Em 1 Reis 22, um espírito de mentira se apresenta diante de Deus para enganar os profetas de Acabe. Em 2 Coríntios, Paulo afirma que Satanás se disfarça como anjo de luz. Em 1 Timóteo, fala-se de espíritos enganadores que sopram doutrinas em ouvidos desatentos. Se o profeta velho estava espiritualmente acomodado, isolado e vivendo em Betel, centro da idolatria, não seria surpreendente que ele estivesse vulnerável à influência de uma voz mentirosa. Essa hipótese coloca o profeta velho como alguém manipulado por uma força espiritual que imitava luz para produzir queda. Isso explicaria por que suas palavras tiveram tanto peso sobre o profeta jovem. A terceira possibilidade é a mais complexa e talvez a mais perturbadora. Deus pode ter permitido o teste. Não que Deus tenha enviado um anjo para contradizer sua própria ordem, isso jamais acontece. Mas Deus pode ter permitido que o profeta velho falasse em nome de um anjo para testar a fidelidade do homem de Deus. A Bíblia é cheia de exemplos em que Deus permite que uma falsa voz se apresente para provar o coração de alguém. Em Deuteronômio 13, Deus alerta que pode permitir que um profeta ou sonhador faça sinais verdadeiros, só para ver se o povo seguirá a voz dele ou a voz de qualquer outro. Isso mostra que, às vezes, a prova não está na tentação do mal, mas na firmeza da fé. A questão não era se o profeta jovem seria enganado, mas se ele permaneceria fiel ao comando original. É possível que as três dimensões tenham se misturado. A mentira humana abriu espaço para a influência espiritual, e Deus permitiu que o cenário se desenvolvesse para revelar a importância de não abandonar o que ele já havia dito. A verdade é que o texto propositalmente deixa a identidade do anjo ambígua, porque o objetivo não é focar na voz que enganou, mas no coração que foi enganado. Não importa se foi a mentira humana, o espírito maligno ou o teste divino, o resultado é o mesmo: desvio da ordem original. Essa história traz uma lição séria.
A autoridade espiritual não pode vir de uma nova voz se ela contradiz a voz inicial de Deus. Não importa se alguém diz ter visto anjo, sonhado sonho, recebido visão ou ter uma espiritualidade superior. Deus não precisa corrigir a si mesmo. Ele não muda ordens para se adaptar ao discurso de outras pessoas. Quando surge uma voz dizendo Deus mudou o que te disse antes, ela nunca é verdadeira. O perigo não está no anjo em si, mas na vontade humana de aceitar a versão mais conveniente da vontade de Deus. O profeta jovem queria descansar, queria comer, queria se aproximar de alguém que dizia compreender seu chamado. E isso abriu espaço para que a mentira soasse aceitável. A queda espiritual raramente começa com rebelião, começa com conforto. Começa com a ideia de que talvez Deus esteja tornando as coisas mais fáceis. Esse capítulo da Bíblia nos lembra que o maior teste espiritual não é quando Deus fala, mas quando alguém tenta falar por Deus. O coração do profeta, a única brecha que explicaria a queda. A queda do profeta jovem não aconteceu por fraqueza moral, nem por falta de poder espiritual. Ele não tropeçou em tentação óbvia, não se rebelou, não se desviou deliberadamente. Ele não se deixou vencer por medo, nem por ambição. Sua queda foi silenciosa, quase imperceptível, e justamente por isso tão profunda. O texto bíblico não aponta para um grande pecado escondido em sua vida, mas insinua algo mais sutil, uma pequena brecha no coração, uma rachadura que no momento certo se tornou porta. A pergunta é, qual foi essa brecha? A primeira possibilidade é a mais humana de todas, o cansaço. Depois de enfrentar um rei, realizar um milagre, fugir da prisão e caminhar sob ordens rígidas, não comer, não beber, não voltar pelo mesmo caminho, é possível que sua alma estivesse exausta. O cansaço é uma das maiores portas espirituais, porque enfraquece a vigilância. A mente fica mais flexível, o discernimento fica mais leve, a clareza fica turva. Muitas pessoas não caem porque são fracas, mas porque estão cansadas. E quando a mente está cansada, qualquer voz que ofereça alívio soa convincente. A segunda possibilidade é a carência. O profeta jovem estava sozinho. Ele havia enfrentado o rei sem apoio. Havia recusado a hospitalidade real. Estava andando sozinho numa terra espiritual e moralmente corrompida. Quando o profeta velho aparece, chamando-o de irmão, oferecendo comida, descanso e companhia, isso pode ter tocado uma área interna que ele nem sabia que existia. Às vezes a queda acontece não porque seguimos o mal, mas porque seguimos quem parece nos acolher. O coração humano se apega facilmente a quem demonstra interesse depois de momentos difíceis. A terceira possibilidade é o orgulho sutil, quase invisível. Depois de confrontar um rei e presenciar um milagre imediato, é possível que uma parte dele tenha sentido que já estava acima do perigo. Ele obedecera com coragem, recusara recompensas, mantivera firmeza. Talvez se sentiu seguro demais. A sensação de eu já venci a parte difícil pode ter diminuído sua atenção para os detalhes. Muitas quedas espirituais acontecem depois das vitórias, não antes delas. A quarta possibilidade é a fome física. Parece pequena, mas não é. O corpo influencia a alma. A falta de alimento pode fazer alguém interpretar conforto como confirmação. Sentar-se à mesa de alguém que o acolhe pode produzir sensação de paz. Mas nem toda paz vem de Deus. A fome não foi a causa, mas pode ter sido o cenário. A quinta e mais importante possibilidade é esta. Ele desejou acreditar que a nova voz era realmente de Deus. A ordem original era dura. Não pare, não coma, não volte. A ordem nova era confortável. Venha à minha casa, coma, descanse. Ele aceitou porque a voz espiritual que contradizia a ordem divina ofereceu o que seu coração queria,
naquele momento. Essa é uma realidade espiritual profunda. Algumas mentiras só funcionam porque se encaixam no desejo do coração. Nenhuma dessas possibilidades torna o profeta jovem culpado de rebelião. Ele não se desviou por maldade, ele caiu porque era humano, e o fato de que Deus não o poupou não significa crueldade, mas ensino. Ele se tornou exemplo para todos os que desejam seguir a Deus de forma sincera. Não basta ouvir, é preciso guardar. Não basta obedecer, é preciso permanecer. Não basta discernir no início, é preciso discernir no final. O coração do profeta nos ensina que a maior batalha espiritual não acontece diante de altares ou reis, mas dentro da alma. A facilidade é mais perigosa do que a perseguição. A falsa paz é mais perigosa do que a ameaça. A voz suave que diz, Deus mudou de ideia, é mais mortal do que qualquer afronta direta do inimigo. A queda do profeta não nega sua fidelidade. Ela revela sua humanidade e nos lembra que, diante de Deus, a vigilância não pode ser parcial. Uma pequena brecha pode abrir uma grande porta, e uma voz convincente pode substituir a verdade se o coração estiver procurando descanso em lugar errado. No final, o maior fracasso do profeta não foi ouvir a voz errada, mas deixar de retornar ao que Deus disse primeiro. O silêncio de Deus, a lição mais forte de todo o capítulo. Pouco antes de morrer, o profeta jovem recebe a sentença pela boca daquele que o enganou. É uma cena estranha, desconfortável e profundamente simbólica. Deus não fala diretamente. Deus não envia um anjo para desfazer o engano. Deus não aparece para explicar a confusão. Deus não intervém para protegê-lo no último instante. Deus permanece em silêncio, e esse silêncio é por si só uma mensagem. Quando Deus fala, é orientação. Quando Deus cala, é revelação. O silêncio do céu sempre comunica algo, não ausência, mas conclusão. Deus já havia dito tudo o que o profeta precisava saber. A ordem havia sido clara, direta, suficiente. Não havia nada a acrescentar. Nenhuma nova revelação iria surgir para corrigir a voz da mentira. Deus não repete o que já deixou evidente. Ele não reforça o que já foi estabelecido. O silêncio dele não era indiferença, mas justiça. Esse silêncio revela algo profundo sobre o modo como Deus trabalha. Quando ele já falou, a responsabilidade muda de lado. Ele não precisa confirmar o que já foi confirmado. A obrigação de permanecer firme está na pessoa que ouviu, não no Deus que falou. O silêncio de Deus não significa que ele abandonou o profeta. Significa que ele não ia invalidar uma decisão humana para protegê-lo das consequências de uma escolha. Deus honra a liberdade, mesmo quando ela conduz a caminhos dolorosos. O profeta jovem não morreu porque Deus não o amava. Morreu porque decidiu seguir outra voz. Essa verdade é dura, mas espiritual. Deus não altera o juízo só porque alguém foi enganado. O engano não apaga a ordem. A sinceridade não substitui a obediência. O coração puro não muda o decreto divino. A fidelidade ao que Deus disse é maior do que qualquer intenção sincera. Esse princípio aparece em toda a Escritura, desde Adão no Éden até as igrejas do Apocalipse. A cena do leão e do jumento é o comentário visual do silêncio divino. Deus não explica, ele mostra. Sua ausência de palavras cria espaço para que os fatos falem. É como se Deus dissesse, eu disse o caminho, você escolheu outro. A disciplina não veio para destruir o profeta, mas para preservar o peso da voz divina. Se Deus tivesse revertido a consequência, teria enfraquecido a autoridade da própria palavra que havia dado. Esse silêncio também ensina algo profundo sobre discernimento. Nem toda confusão precisa de nova revelação. Muitas vezes, a resposta está no que Deus já disse antes. O profeta jovem já tinha uma palavra. Ele só precisava voltar a ela. A voz falsa
Só teve espaço porque ele se afastou da verdade que já possuía. Quando Deus fica em silêncio, ele está chamando você de volta ao início, ao ponto onde ele falou pela primeira vez. Outro detalhe poderoso é que o silêncio de Deus não impede compaixão. Embora o profeta morra, Deus honra sua vida. O profeta velho que o enganou chora sobre seu corpo. Ele o chama de irmão. Ele o enterra em sua própria sepultura e profetiza que seus ossos descansarão ao lado dos ossos do homem de Deus. É como se o céu dissesse: a queda não define o valor da vida. Deus disciplina, mas não despreza. Ele corrige, mas não cancela. A morte do profeta não o remove da história, mas o transforma em advertência sagrada. O silêncio divino também se torna alerta para nós. Quando Deus permanece em silêncio depois de uma decisão nossa, isso pode ser a forma dele dizer que a consequência está em andamento. Não porque ele desistiu de nós, mas porque está nos ensinando. O silêncio de Deus é pedagógico. Ele forma, molda, confronta. Ele nos obriga a olhar para dentro, a reavaliar nossas escolhas, a discernir nossas vozes internas. E talvez o mais profundo seja isto: Deus não explicou nada ao profeta jovem, mas explicou tudo a nós. A história foi registrada não para condená-lo, mas para iluminar milhões. O profeta morreu em silêncio para que nós pudéssemos viver com entendimento. A vida dele se tornou semente para que a nossa se tornasse fruto. A tragédia dele se tornou sabedoria para gerações. O silêncio de Deus não apaga o amor. Ele reforça a seriedade da voz divina. E lembra que, na caminhada espiritual, obedecer ao que Deus disse é mais seguro do que qualquer nova voz que surgir pelo caminho. O sussurro para o século XXI. Como essa história atinge a nossa geração. A história do profeta anônimo não é apenas um relato antigo. Ela funciona como um espelho espiritual para a nossa geração. Uma geração cercada por vozes. Hoje, há mais pregadores, mais conteúdos, mais opiniões, mais revelações e mais supostas instruções espirituais do que em qualquer outro momento da história. Nunca tivemos tanto acesso e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão vulneráveis ao engano. O perigo não está na falta de informação, mas na dificuldade de distinguir entre aquilo que Deus realmente disse e aquilo que apenas parece vir dele. O profeta jovem caiu porque deu mais valor à segunda voz do que à primeira. E isso acontece diariamente conosco. Pessoas começam a caminhar com Deus com clareza, mas depois se deixam confundir por palavras bonitas, por discursos espirituais convincentes, por sentimentos que parecem paz, mas não são. A geração atual quer direções rápidas e respostas imediatas. E isso abre espaço para aceitar qualquer voz que soe inspirada. O profeta velho representa tudo aquilo que tenta suavizar o que Deus já deixou firme. E aqui está o ponto central. Deus não muda a própria voz para se adaptar ao nosso conforto. Ele não revisa sua vontade porque alguém fala com autoridade. Ele não altera seus comandos só porque surgem novas interpretações espirituais. O que ele falou no início continua sendo o padrão. A fidelidade não depende da beleza da voz, mas da firmeza da obediência. A mensagem para o século XXI é clara. Volte ao que Deus disse. Em meio a tantos conselhos, filtros espirituais e opiniões religiosas, a maior segurança está na primeira palavra, aquela que Deus colocou em seu coração antes de qualquer outra influência. Quando você se sentir perdido, volte ao início. Quando outra voz surgir, compare com o que Deus já lhe revelou. A verdade não se contradiz. A história do profeta também é um alerta sobre a tendência humana de buscar validação externa. Muitas pessoas não caem por maldade, mas por insegurança. Querem alguém confirmando, aprovando, interpretando, suavizando. Mas a caminhada espiritual exige responsabilidade pessoal.
A intimidade com Deus não pode ser terceirizada. Essa narrativa antiga nos sussurra que discernimento é mais importante que emoção, fidelidade é mais importante que novidade, e vigilância é mais importante que conforto. O profeta caiu porque quis acreditar que a nova voz era mais fácil que a antiga. Essa é a armadilha do nosso tempo. Trocar obediência por facilidade, firmeza por conveniência, vigilância por descanso. A história se torna, então, não uma tragédia isolada, mas um chamado. Cuide da voz que você segue, porque a voz que você escolhe determina o caminho que você trilha. Qual voz você está ouvindo? Ao chegar ao fim dessa história, algo permanece ecoando, como um sussurro que não se cala. O profeta anônimo tinha tudo para terminar sua jornada em honra. Ele ouviu Deus com clareza, enfrentou um altar pagão, desafiou um rei endurecido, viu um milagre romper diante dos olhos de uma nação inteira. Ele fez tudo certo enquanto permaneceu atento à voz inicial, mas caiu no momento em que permitiu que outra voz, parecida, religiosa, confortável, parecesse mais confiável do que aquilo que Deus havia dito no começo. Essa tensão continua viva dentro de cada um de nós. Não falta voz no mundo espiritual, vozes que prometem atalhos, vozes que aliviam a consciência, vozes que dizem Deus entende quando ele nunca disse aquilo, vozes que usam linguagem sagrada, mas não carregam a verdade, vozes macias, persuasivas, respeitáveis, que falam com autoridade e que desviam. A questão central não é quantas vozes existem, mas qual delas você permite entrar no seu coração. A verdade é que toda vez que Deus fala, algo se ilumina dentro de nós. Uma certeza nasce, uma firmeza se estabelece, mas logo depois começam as disputas. A segunda opinião espiritual chega, o conselho bem-intencionado chega, o desejo de descanso chega, a interpretação confortável chega, e, se não estivermos atentos, a voz inicial vai ficando abafada, até ser substituída pela voz que mais combina com o que gostaríamos de ouvir. A história do profeta é um aviso, mas também um convite. Aviso, porque mostra que até os mais fiéis podem se perder quando saem do trilho da primeira palavra de Deus. Convite, porque revela que discernir não é algo impossível. Deus não exige que você adivinhe. Ele pede que você volte ao que ele disse primeiro. No fundo, a pergunta final é simples, mas profunda. Qual voz você está seguindo? A voz que confronta ou a que afaga? A voz que exige vigilância ou a que promete descanso fácil? A voz que Deus falou ao seu coração ou a que alguém interpretou por você? E aqui está a parte mais séria. Não existe neutralidade. Toda voz que entra molda o caminho. Toda voz aceita define um destino. Toda voz obedecida abre uma porta. Se a voz que você segue vem de Deus, ela te conduz à vida. Se vem de outro lugar, ela te conduz a algo que parece bom, mas termina quebrando o que Deus te confiou. O profeta jovem não caiu porque não amava a Deus. Ele caiu porque confiou mais na suavidade de uma nova voz do que na firmeza da primeira. E essa é a reflexão que fica para nós. A voz certa nem sempre é a mais agradável. A voz verdadeira raramente é a mais fácil, mas é sempre a que permanece. Então pare um momento e se pergunte com sinceridade: qual voz está guiando meus passos hoje? Se essa história falou com você, se trouxe luz para áreas da sua vida, se abriu seus olhos para vozes que você não percebia, então continue caminhando conosco. Há mistérios na Bíblia que só se revelam quando olhamos com atenção. E cada vídeo aqui é um convite para caminhar mais fundo, com mais discernimento e mais clareza espiritual. O profeta anônimo nos lembra que a voz de Deus é tesouro. E quando você entende isso, percebe que não pode mais viver sem buscar essa voz com seriedade. É isso que fazemos aqui.
investigamos a Escritura com profundidade, respeito e temor, para que você nunca mais se confunda entre a verdade que liberta e a voz que desvia. Se você quer continuar essa jornada, se quer aprender a reconhecer a voz certa em meio a tantas vozes, se quer crescer em entendimento espiritual, então te convido a se inscrever no canal. Esse simples gesto te mantém perto de conteúdos que fortalecem sua fé, protegendo você de distrações e revelando segredos que muitos ignoram. Há muito mais para descobrirmos juntos. Há histórias escondidas, personagens esquecidos, advertências profundas e revelações poderosas esperando por você. Que a voz de Deus continue sendo sua direção e que essa jornada não pare aqui. Inscreva-se e venha para o próximo capítulo dessa caminhada espiritual.